Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que nos ouvem aí do outro lado. Eu sou o Will. Eu sou o Rafa. E esse é o Peregrinando, um programa da nossa comunidade Missão Peregrinos do Amor, onde a gente aborda temas da Igreja Católica e do mundo de uma forma mais descontraída, em um bate-papo, mas sempre com o respeito que é devido. E hoje nós vamos falar sobre Santa Faustina. Vamos conhecer a história, um pouco da história, né, dessa santa que tem muitos devotos, aquela que pintou, né, Jesus misericordioso. Então, para nos ajudar aqui nesse bate-papo, estamos recebendo uma irmã muito querida, muito amada. A Natália está aqui. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Inédito, hein? Inédito. E então vamos começar, né? Falar um pouquinho sobre Santa Faustina. Tem que se apresentar primeiro, né? Bom, eu sou a Natália, né? Membro consagrada da comunidade Missão Peregrinos do Amor, casada com o Rodrigo e mãe da Maria Júlia e da Maria Helena. Muito legal, muito bom ter você conosco aqui, viu? Foi muito esperado, na verdade, essa gravação. A gente está tentando achar uma data aí há muito tempo e aconteceu, graças a Deus. Mas falando aqui da história de Santa Faustina, o que eu sei é que ela é o que todo mundo meio que sabe, né? Que ela pintou Jesus misericordioso e que ela nasceu na Polônia, correto? Sim, nasceu na Polônia. Ela é a terceira filha de 10 filhos. O nome dela de batismo é Helena Kowalska, né? E desde a sua infância ela era obediente, tinha muito amor pela oração e piedade. E é muito legal, né? Porque a gente vê histórias de santos assim, que desde pequeno já tinha essa vontade de se consagrar. Então, Faustina, né? Na verdade, Helena, que é o nome dela, né? Ela já tinha essa vontade desde cedo. O pai ali não pôde, né? Até eu acho que foi uma questão porque ele era muito apegado à filha, mas também por questão financeira, que tinha a questão de dote, que você tinha que ter também, né? Para que a filha vivesse aquela vida religiosa. Mas desde cedo muito apegada às coisas de Deus, né? Querendo se consagrar, querendo entrar ali e vivendo num cenário ali de uma Polônia, né? Não era uma família abastada, uma família com dinheiro, era uma família ali que passava necessidade também, né? Sim, com 7 anos, né, ela ouviu a primeira vez a voz de Deus, né, na sua alma. E ela já tinha, né, esse desejo de se consagrar numa congregação religiosa. Mas como você falou, né, os pais dela eram pobres, assim, não tinham condições para pagar o dote que era necessário na época, então ela também acabou desistindo, né, naquele momento, né. E aí ela retorna depois, com mais idade, e aí sim ela começa a procurar ali alguma casa que aceite, né? Eu sei que ela bateu em diversos locais ali, até que aceitaram ela, e ela se tornou, né? Recebeu esse nome de Faustina. Não é só Faustina, né? Irmã Maria Faustina. Irmã Maria Faustina. Mas ela, assim, ela foi num baile, né, com a irmã dela, e ali, quando ela estava dançando, ela viu, né, Jesus todo ensanguentado. Ele apareceu para ela e falou, né, até quando ele ia ter que ficar esperando por ela, né? E naquele encontro que ela teve ali, ela saiu correndo desse baile, se ajoelhou na capela, lá na capela mais próxima, e daí ela decidiu, né, e se entregar numa congregação. Então, daí ela começou, né, como você falou, ela começou a procurar as congregações e muitas não aceitaram ela, até que uma aceitou, né? E é também muito interessante, tem muitas coisas interessantes na vida de Santa Faustina, mas essa questão dos encontros. Então, aos 7 anos, ela ouve a voz de Deus e depois ela tem um encontro num baile, né? Ela estava dançando totalmente ali, não estava mais naquela comunhão, digamos assim, naquela procura, talvez até tenha voltado ali naquela vida dela e vivido lá no mundo, né? Então ela estava dançando quando ela tem um encontro com Jesus que pergunta para ela até quando ele precisaria esperar, até quando ela rejeitaria e não viveria o plano dele, né? Então, assim, esses aí são
alguns dos encontros que Santa Faustina viveria com Jesus, né? Então, desde muito cedo, e aí ela entra ali para uma congregação, né? Para uma casa que a acolhe e começa a sua caminhada, sua vida religiosa, que não foi tão longa, porque ela morre aos 33 anos, né? Sim. Coisa que era, eu acho que comum naquela época, que tinham muitas doenças, vivia-se muito precariamente, né? Então, muitos santos morreram cedo. O pessoal morria muito de tuberculose, né? Talvez Sim, acho ela que, também. morreu disso, né? Acho que mais pelo ambiente que eles viviam, né? Muito mofo. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, porque a tuberculose é uma bactéria, né? Que se instala no pulmão e tal, né? Talvez pela precariedade, como foi falado aqui, do ambiente que ela vivia. Mas fazendo um paralelo, né? O que eu acho muito interessante, né, na vida dos santos é que, como o Will comentou, né? Sempre é no começo da vida, já no início, assim. Alguns, lógico, tem as suas exceções, né, que mais para frente, mas acredito que eles sempre vêm com esse desejo, né, como a gente muito acredita, né, essa sede, né, que Deus coloca no nosso coração, né. Ele fala que primeiro ele chama, né, a gente, né, e então eu acho que quando a gente tá lá, nasce, todo mundo de alguma forma tem esse chamado, né. E é muito de como as nossas escolhas diárias, né? Todo dia a gente tem que escolher, né, por Deus, porque eu falo muito isso lá no Crisma, né? Lá na São José, que a nossa vida espiritual, ela é uma montanha, o Dri também fala muito isso, né? Roubei dele, desculpa, Dri. Que a vida espiritual nossa é uma escada rolante que desce e a gente tem que subir, né? Então, só da gente parar, a gente já tá errado, já tá descendo, né? Então, assim, os santos, eles têm esse chamado talvez um pouco mais aflorado, talvez, não sei, ou as respostas que eles dão são mais convictas do que a nossa, né? Então, mas assim, desde sempre a gente percebe, né, olhando a vida, por exemplo, de Padre Pio também, que já era desde criança, ele já tinha ali seus dons de enxergar os demônios e tudo mais. São Bento também, acho que desde criança que até tem aquela passagem que ele vê acho que já estava até mais velho no caso, né? Mas que ele vê o demônio sentado em cima da pedra que ninguém conseguia tirar. Então, assim, eles sempre têm talvez o sim deles seja um sim mais convicto, né? Esse que nem do Santa Faustina, ela ouvia a voz de Deus, ela presenciava, né? Tinha imagens dele na frente dela. A gente vai comentar isso um pouco mais para frente, que ela escreve o diário dela de acordo com base nessas aparições, né? Então, assim, a mística deles é uma coisa, assim, de fato sobrenatural, né? Eu acho isso muito interessante que eles sempre é sempre assim, né? Tem esse chamado inicial, né? Acho que com todo mundo talvez foi assim, né? Tem esse chamado inicial, você fica lá impactado, depois você dá uma esfriada, depois aí que vem, né, que vem a mudança mesmo, né? Muitos foram assim, né? Santa Faustina, no caso, também ela sempre ouvia o chamado, aí depois no script que o Will fez, né, que a gente sempre tem, ele fala que ela ficou um tempo afastada e depois teve esse encontro no baile que aí de fato ela acordou, vamos dizer assim, né, acordou para a vida, né? E aí foi atrás. Mas eu acho muito interessante essa conexão que os santos têm, né? Que com Deus, né? Com todo esse mundo espiritual. Eu acho muito, muito forte, né? Isso serve muito de exemplo para nós, né? Para a nossa vida, para a gente se espelhar, né? Os evangélicos, eles falam muito, né? Ah, vocês ficam adorando imagem, porque vocês têm imagem de santo, né? Tinha até uma moça lá na agência que ela me questionou isso, né? E eu falei, viu? As imagens que nós temos, ela nada mais é do que algo para a gente lembrar e se identificar, né? Por exemplo, eu me identifico com tal santo. Por exemplo, o Mateus, ele se identifica muito com o Padre Pio, que já teve algumas místicas ali com o Padre Pio. Então, cada pessoa ali, estudando a vida dos santos, né? Conhecendo um pouco mais, de alguma forma vai sim, com alguma peculiaridade, vai ali, fala assim, nossa, ele vivia isso, eu também vivo isso. Então, começo a de repente, pedir ajuda, né, pedir intercessão desse santo. Então, aí ela meio que não entendeu, mas ela falou assim, nossa, acho que é a primeira vez que um católico me explica,
de uma forma, entre aspas, tá? Correta, o porquê que existe tudo isso, né? Então, assim, eu acho que essa conexão dos santos, eles são muito exemplo para nós, né? Para a gente seguir um caminho, né? Porque eles falam muito assim, mas Jesus é o perfeito, não sei o quê. Com certeza, Jesus é o perfeito, mas nós não somos. Então a gente precisa ter exemplos de pessoas imperfeitas que conseguiram chegar no objetivo, né? Que o objetivo nosso, o próprio catecismo diz, né? A vocação universal de todo mundo é ser santo, que é um dia chegar no céu. Então, a gente vê que existem outras pessoas, além de Jesus, que era Deus, né? Existiram outras pessoas que também conseguiram trilhar esse caminho e que servem muito de exemplo a nós, como Santa Faustina foi um exemplo para nós, né? Então, eu acho muito interessante esse ponto desse chamado e desse sim convicto que eles sempre dão, né? E aí Santa Faustina, já, né, nessa congregação, nessa casa que a acolheu, começa a escrever, né? Ela começa a escrever, é até interessante a gente pensar nisso. Eu não li, não sei se foi de vontade própria, mas eu me recordo que ela foi orientada por um diretor espiritual e pelo próprio Jesus, né? Foi pelo diretor espiritual dela, né? Aí ela começou a escrever. E ela foi escrevendo aquilo que Jesus falava com ela, ele aparecendo para ela, né? Só que aí aparece um anjo e pede para que ela queime esse diário, né? E ela acaba queimando, né? Só que esse anjo era o demônio, na verdade, né? Então depois ela volta a reescrever, né, o diário, e até fica meio fora de ordem, porque ela vai tentando lembrar tudo aquilo que ela foi escrevendo e mais o que ela estava vivendo, né, com Jesus, que aparece para ela, e ele pede, né, para ela pintar a imagem, né, que ela vê, né, que é o Jesus misericordioso com os raios, né, o sangue e a água, e escrevesse embaixo: Jesus, eu confio em vós, nesse quadro. Ele ensina também ela o terço da misericórdia e pede para que ela faça a festa da misericórdia, né? Então, abre essa misericórdia para o mundo conhecer, né? Através dela, né? É o próprio Jesus falando a nós, né? Através de Santa Faustina. E é interessante e muito bom ser grato por isso, porque se hoje a gente tem acesso, por exemplo, à festa da misericórdia, a Jesus misericordioso naquela pintura, né? É porque a Faustina lá atrás deu o sim dela, porque ela poderia muito bem ter recusado mais uma vez, né? Dentro da liberdade dela, dentro do livre-arbítrio, falar não quero fazer. Porque Jesus permite isso, dando, né, essa liberdade para ela. Então, se hoje nós temos aí a festa da misericórdia, Jesus misericordioso, se temos os escritos dela, porque a gente tem que pensar também que naquela época não é uma época que a gente vive, né, hoje, que é fácil você escrever, armazenar, com cuidado publicar. Não, naquela época provavelmente ela escrevia em fichas, em folhas ali soltas. Essas folhas foram posteriormente à sua morte, organizadas e publicadas como um diário de Santa Faustina. Mas enquanto ela escrevia, eram anotações em fichas, né? E eu acredito muito que ela nem tinha a ideia que viraria um diário, um livro que seria publicado. Ela estava escrevendo a pedido do diretor espiritual, né? E que as irmãs não sabiam, né, da congregação. Foram só saber após a morte dela, né? E daí, depois que ela morreu, eles tiveram conhecimento do diário, né? E hoje a gente tem essa graça de ter o diário, né? Mas o que eu ia comentar, o Will colocou uma situação ali, né? Que Santa Faustina talvez nem imaginaria o que chegou a ser, né? Aonde foi, aonde chegou tudo que o sim dela. Agora eu fiquei me perguntando, né? Quantos sims a gente deixou de dar que se tornaria algo grande no futuro? Talvez no futuro, depois até que a gente morresse, enfim. Mas quanta coisa Deus pediu para que a gente fizesse e que a gente simplesmente não fez por medo, por insegurança, né? A gente vai ver, talvez, aí na história aí de Santa Faustina, que ela enfrentou muitas dificuldades, né, para ter escrito esse livro,
como a Ana falou, o demônio, engraçado, né? O demônio apareceu em forma de um anjo, algo bonito, que a gente sempre costuma falar, né? Que o pecado, ele não vem com um bicho de 7 cabeças e 200 chifres na cabeça para te espantar. Porque senão ninguém pecaria, não é verdade? Se fosse algo feio, algo ruim, ninguém fazia as coisas erradas. Mas não, ele vem como algo belo, algo que atrai os olhos, né? Algo que vai fazer você acreditar nele, né? Nas palavras, enfim. E ela queimou uma parte, né? Então, assim, ela enfrentou outras dificuldades, acho que a Ana vai comentar aí, pode até comentar depois, que se ela tivesse parado, a gente não ia ter nada disso, a gente não ia ter o quadro, não ia ter o terço, não ia ter a festa. Então, assim, quantos sims a gente já não enfrentou, quer dizer, Deus já não pediu e por às vezes um nada, né? Um desafiozinho pequeniníssimo que a gente, só de insistir mais um pouco, a gente já poderia virar algo muito grande, né? Para o reino, né? Para Deus. E a gente acabou, de repente, por preguiça, por medo, enfim, né? Tem tantas coisas que afetam, né? Que fazem a gente não acontecer as coisas, né? Mas como você falou, se ela não tivesse dado esse sim, a gente não iria conhecer essa misericórdia de Deus, né? Ela se abriu e hoje a gente tem essa graça, né? De conhecer e de viver a misericórdia de Deus, né? Na nossa vida. E a graça também de poder rezar o terço da misericórdia, né? Então, assim, algo tão, tão belo, tão rico e que gera tanta graça, nós não teríamos também. Então, é um sim que, na nossa limitação humana, a gente não entende o tamanho, a dimensão. Deus, obviamente, sabe de todo o plano já, é nós que relutamos em dar esse sim que Santa Faustina deu, que gerou tanta graça, né? Então, temos que aprender com ela e ser muito gratos por isso. E assim, acredito que todo mundo está escutando deva conhecer, né? Mas caso alguém não conheça, né? A gente tem esse terço da misericórdia, ele é rezado todos os dias às 15 horas da tarde, né? Às 3 horas da tarde, que é conhecido a hora da misericórdia, né? É um terço super rápido, você pesquisar na internet aí, você coloca aí terço da misericórdia, você acha, cara, se você fizer devagar, você demora 5 minutos. Porque ele é bem rapidinho, né? Você vai lá fazendo... É tipo o terço do amor nosso, que também é bem rápido, né? Então, assim, é algo que não vai tomar tempo caso alguém queira começar a fazer, né? Não é uma coisa que você vai fazer, nossa, vou perder meia hora, como é o terço mariano, por exemplo, que ele demanda um pouco mais de tempo. Então, assim, se você conseguir incluir esse terço na Canção Nova, eles rezam todos os dias às 15 horas, então fica o convite aí para quem quiser e quem puder. É um terço que eles meditam, né? É legal o terço, não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir. Toda vez eles pegam um trecho do livro, do diário, eles leem, o padre faz uma reflexão de 2 minutos ali e eles começam. É bem interessante. E uma das coisas também que me encantam muito é a questão da obediência, né? Assim, não tem como você falar da história dela e não citar que ela, por obediência, não olhou para Jesus, né? Quando Jesus se apresentou para ela. É uma coisa que, na minha limitação humana, assim, eu não consigo. Eu acho que eu não teria essa obediência. Cara, a madre, né? A madre superiora dela, que falou para ela que ela não era mais para ela olhar para Jesus, né? E ela foi obediente. E eu vejo que a obediência gera graça na nossa vida, né? Sim, totalmente isso. E é complicado, né? Porque, assim, quem não quer olhar para Jesus? Se Jesus aparecer aqui agora, eu não vou olhar para Jesus, né? Aí, por obediência, a Madre Superiora, ela fala, ela se abaixa, né? Abaixa a cabeça e fala que não pode. E aí, sabemos que a graça de Jesus tocou a Madre Superiora e gerou tudo que a gente tem hoje. Mas, assim, é um nível de obediência que a gente tem que buscar, né? Aquela obediência que você... ela supera, né? E ela tem a confiança que aquilo gera graça, o que é o mais bonito. Não é aquela obediência por obedecer, né? É aquela com amor que gera graça. Então, com certeza, somos muito gratos e temos que aprender com ela. E engraçado, né? Eu às vezes fico o Will comentou, eu fiquei me colocando ali, né?
Cara, imagine se ali, tipo, sei lá, né? Não sei como que é, chama cela, né? Onde que as irmãs ficam, né? Acho que provavelmente deve ter a cama, uma mesinha e uma cadeira ali, um armarinho pra ela trocar com as roupas. Imagine ela, sei lá, deitada assim, rezando, ou de joelho rezando, não sei. Aparece Jesus assim, né? Ela já estava acostumada, né? Porque acredito que já vinham acontecendo alguns encontros quando a madre falou para ela não olhar mais. E ela falou assim, meu, tipo, como que eu não vou olhar, né? Tipo, conhecendo tudo, eu falei assim, o, o homem tá aqui, como que eu não vou olhar para ele? Eu ia fazer assim, sabe? Quando você põe a mão no olho assim, fica com o dedo aberto, assim, eu não tô olhando, mas você fica meio que nas entrelinhas, nos entrededos ali. Você ia fazer igual criança quando tá batendo cara pra que finge que não tá olhando, mas tá. Mas tá olhando. Porque, cara, é uma coisa surreal, né? Já não é uma coisa assim que acontece com todo mundo, né? Você ter essa mística de presenciar algo assim tão divino. Acho que na história, pouquíssimos, se não foi a única, que presenciou ali. E ser... talvez ter... Não sei como que era isso no coração dela, né? Acredito que não foi dessa forma, mas... por uma, vamos pôr assim, entre aspas, né? Por uma inveja da Madre Superiora que falou para ela não olhar porque vai aparecer para Faustina e não aparece para mim que sou a Madre Superiora do convento, né? Então assim, talvez por esse sentimento de inveja, ela falou para não olhar, né? E ela obedecer, né? Como foi colocado aqui, é muito confiança, né? De que essa é a ordem, então vou seguir, mesmo que o Deus Todo-Poderoso esteja aqui comigo, mas a minha madre, que eu devo obediência a ela, falou para eu não olhar e eu não olho. E ela teve até que, né, passar por psiquiatras na época, porque desconfiavam disso dela, né? Então você vê os santos, né, passaram por isso, né? Eles estão, eles estão vendo Jesus, estão conversando com Jesus, mas as pessoas não acreditam, né? Porque pensa, eu estou vendo Jesus aqui, quem vai acreditar, né? Então eles tiveram que ter toda uma constatação da igreja por psiquiatras para poder isso ser verídico, né? Até fazendo um paralelo, né? A questão do Padre Pio também foi assim, que ele sangrou 50 anos da vida dele e ninguém acreditava. Tanto que ele foi proibido de rezar missa, de atender confissão, porque todo mundo achava que ele estava enganando todo mundo, né? Que ele se cortava, né? Tem uns foi as provações, né? Provações. Que os santos viveram para anunciar Jesus. Exatamente. Né? Então, assim, tudo que ele... E fizeram diversos exames lá e nunca conseguiram constatar que não foi, sabe? Tanto que quando ele morreu, a chaga sumiu, né? Então, assim, é uma coisa divina mesmo, né? Que acontece, né? E como a Ana falou, essas provações, elas vêm, assim... muitas vezes para acabar mesmo, né? Para falar assim, não, chega, você está viajando na maionese. Você está falando que está vendo Jesus? Não existe isso. Ninguém, em 1800, 1900 anos de história da igreja, ninguém nunca viu. Agora você, que vê Jesus. Não, não é assim. Mas depois a gente viu tudo o que aconteceu, né? E assim, eu amo muito a nossa igreja católica. E uma coisa que me admira muito é que é feito com muito cuidado. Com muito cuidado. Então a igreja, ela não beatifica de rápido, ela não canoniza rápido. Ela, por exemplo, nesse caso de Santa Faustina, foram 10 anos de análise. 10 anos analisando o diário, os escritos, passando lá, né, por diversos especialistas ali, para falar, não, isso aqui realmente aconteceu, isso aqui é realmente verdade. Então é uma coisa que encanta muito, porque se é feito de qualquer jeito, imagina, hoje em dia tem um monte de picareta, querendo ou não, tem aquela pessoa que, já viu essa pessoa que ela pega um pão de forma, passa manteiga e vê Jesus lá. Imagina se essa pessoa for considerada, sabe? Então, não tem como, cara. Tem que ter um cuidado ali de averiguar mesmo. E quando é de Deus, né? Não pode investigar 10, 20 anos, 30. Quando vem de Deus, vai ser confirmado pela igreja. Então, é uma coisa que encanta muito esse cuidado, né, que a igreja tem.
é lindo ser católico. Porque, cara, é muita história, é muito tempo, né? Sim. É muito conhecimento. E provavelmente demorou todo esse tempo pra, tipo assim, os caras queriam achar algum erro pra falar assim, não, isso aqui, ó, tá errado, não tá de desacordo com o que foi ensinado. Então, assim, é um negócio surreal, cara. Não tem como você falar assim que não é, né? Não tem como você falar assim, Deus não existe. Meu, não tem como. Se você conhecer, começar a estudar, né? Começar a estudar a igreja, a história da igreja, você fala assim, cara, sinto muito, ateus, mas não tem como, né? Eu costumo assistir muito vídeo no YouTube que o pessoal que fala sobre astronomia, essas coisas assim, né? E o pessoal fala que eles começam a investigar as coisas assim, e eles falam assim, cara, tamanha inteligência que tem que ter por trás de tudo que acontece no universo que não tem como ser o acaso, sabe? Tipo, por acaso aconteceu isso que aconteceu, e não tem como, de tão assim caótico que é o ambiente do universo em si, que eles falam que independente do que seja, a gente acredita que seja Deus no caso, mas eles falam assim, independente do que seja, existe algo por trás que meio que, entre aspas, vai orquestrou tudo isso para acontecer. Porque, por exemplo, né, a vida aqui na Terra, cara, é muita coisinha que tinha que dar certo, pressão, temperatura, que não sei o que, para acontecer isso, né? E tipo assim, você vem falar que não existe nada, que foi o acaso, foi bilhões de anos, tudo bem, mas mesmo com bilhões e bilhões de anos, como que, né? Eles não conseguem, talvez pela a inteligência humana também, né? Mas a gente acredita que não, que sim, é Deus que está ali agindo por tudo, né? Então, assim, e uma coisa também que falando disso, eu acho legal, né? Para concretizar isso, né? Fizeram um estudo para refutar a Bíblia, sempre, né? Falando sobre a criação, né? Tipo assim, tá errado isso aí. Aí foram ver que tudo que em Gênesis fala que primeiro foi criado isso, depois isso. Cara, foi tudo assim, na ordem que era para ser. Então, assim, como que um cara que 1000 e poucos anos, sei lá, Gênesis não sei quanto tempo foi escrito antes de Jesus, mas sei lá, 1500 anos antes de Cristo, como que esse cara tinha esse conhecimento? Né? Como que ele sabia que primeiro a água já existia, depois teve que ter luz para poder germinar, sabe? Tipo assim, como que... Aí o pessoal, é meio que uma comprovação de que essa parte tá tudo certinho na Bíblia, que não tem o que falar. Biologicamente é assim mesmo que acontece, né? Então, tantos anos atrás que foi escrito, e hoje, com toda essa tecnologia que a gente tem, os caras falam assim, não, tá certo. Fora outras coisas que a gente também, que o pessoal vai descobrindo e vai falar assim, viu, mas isso aí já está sendo falado há 2.000 anos atrás. Então, é engraçado, né? Toda essa tecnologia que nós temos hoje, coisas que Jesus falou há tantos 2000 e poucos anos atrás, eles falam assim, é verdade, é assim mesmo. E essa é a beleza da igreja, né? Porque é antigo, mas é atual. Por exemplo, a gente está falando de Santa Faustina. Morreu há muitos anos atrás. Foi obediente e gerou graça na vida dela. Em 2024, se nós formos obedientes, gera graça na nossa vida. Então, quer dizer, é antigo, mas é atual. Não é uma coisa que aconteceu isoladamente com Faustina numa congregação e que nunca mais vai se repetir. Ou seja, tudo da nossa igreja pode ser aplicado hoje em dia. Então, é uma coisa muito bela também de ser vivida, né? É lindo ser católico. Mas nós convidamos a nossa irmã Natália para vir aqui hoje e ela relutou um pouco, mas deu o seu sim, está aqui, corajosa. Ela nem é tímida, né? Ela é um pouco tímida, mas está muito corajosa hoje. E a gente quer saber um pouquinho da sua história, do seu testemunho, como você conheceu aí a comunidade, como você conheceu o seu marido, né? Como vocês começaram essa caminhada? Não, só antes disso, né? Eu acho que a gente deu essa introdução de Santa Faustina também por causa dessa obediência, que tem várias histórias na vida dos dois que a obediência gerou graça. Então, a Natália caiu como uma luva para
para completar, né? Completou todo esse cenário aí que a gente queria trazer de Santa Faustina. Então, por isso que, né, que você foi a eleita, a escolhida. E também porque a Natália é devota de Santa Faustina. E devoto é uma palavra muito, muito interessante. Se for pesquisar ela no dicionário, ela tem diversos significados. O que eu mais gosto é aquele que quer dizer aluno. Devoto também quer dizer aluno. E é isso, né? Você ser devoto de um santo é você aprender com ele. Você ir lá pegar, olha, a obediência, eu vou viver um pouco na minha vida. A gente não vai ter, sei lá, 10% da obediência de Faustina, talvez. Né? Ou do amor que fez as coisas, como Santa Teresinha. Mas você ser devoto é isso, é você ser aluno. É você ir lá e aprender. E tenho certeza que a Natália aplicou muita coisa na vida dela que vai contar pra gente. Sim, eu tenho até um quadro, né, na minha casa que eu ganhei, veio lá da Polônia, esse quadro, minha mãe que me deu, e, né, com a frase, Jesus, eu confio em vós. Então fica bem na minha sala e eu acredito que, né, essa devoção trouxe um pouco da minha mãe, né, e eu sempre, na minha vida, busquei, né, também o diário, muitas vezes eu nunca li ele inteiro, mas em vários momentos abro e Deus parece que, né, fala mesmo comigo naquele momento que eu estou vivendo e eu preciso ouvir ele através desse diário, né. Bom, eu conheci a comunidade assim, né, o Ministério de Música na época, né, eu conheci primeiro o Mateus. Eu fazia parte da Aliança, né, de Misericórdia junto com a minha mãe. Antes da Aliança, a gente já participava de grupo de oração, a gente frequentava lá a Igreja São José. Tem uma história antes, né, meu pai foi alcoólatra, tudo. E depois minha mãe começou a ir na igreja e a gente conheceu a Canção Nova e a gente começou essa vida na igreja. Eu acompanhava bastante a minha mãe na época. E aí ela conheceu a Aliança de Misericórdia, a qual a gente começou a fazer parte. Na época eu tinha um ministério de dança, né, não de música, de dança, e que a gente dançava, né, quando tinha evento, alguma coisa da comunidade. E o Mateus começou a ir lá na nossa casa, na Casa Maria, na época, e ele falou que ele tinha um ministério de música, né, e a gente precisava, né, sempre precisa, né, do Ministério de Música. E para a gente poder unir, né, as forças, tá tocando nas vigílias que a gente fazia. Até mesmo quando a gente foi nas escolas, tinha alguma coisa para a gente fazer assim na escola. Aí eles começaram a ir, né, com a gente. Primeira missão que a gente fez, aí que eu conheci o Rodrigo, foi numa favela, né, que todo mundo brinca. Que tem o violãozinho lá. E que eles foram, né? Eu fui dançar e eles foram com o violão e a gente foi entregar presente na época que era Natal, né? Então a gente arrecadou os brinquedos e a gente foi levar lá na favela. E daí o Mateus veio e falou assim: ai, não, vem aqui conhecer meu irmão, né? Daí eu falei: vamos lá. Aí conheci ele e naquela noite mesmo a gente já começou a conversar, a ter amizade ali, né? E ele fala que já naquela época ele se encantou por mim, naquele dia. Mas eu tava que nem uma palhaça, toda pintada, viu? Mas ali começou a nossa amizade e a amizade também com o Ministério de Música. Então eu comecei a acompanhar eles, né? Eles ensaiavam sempre na casa lá da mãe do Dri e eu ia também junto, né? E depois a gente teve o desejo, né, de começar a namorar, mas daí eu tinha o diretor espiritual na época, que era da Aliança. E ele falou: Natália, se você quer realmente ter um marido, né, você precisa esperar, né? E eu achava que seria pouco o tempo, né? Mas ele me deu 10 meses. Então ali a gente ficou nesse caminho de namoro. E eu frequentando, né, junto com eles, os ensaios, tudo. Onde eles iam tocar, eu ia junto, né? E começou Só para contextualizar a linha do tempo. Nessa época, o Adriadson, a Vanessa, eles eram missão peregrinos ou ainda era só o ministério? Só o ministério. Só o ministério. Era o ministério. Aí depois que eles começaram também a fazer parte da Aliança, né? Um pouco depois.
E daí, um dia eu tava no carro, assim, a gente tava indo em alguma missão e eu tava no carro junto com o Dri. Aí, eu sempre gostei de música. A minha mãe, tipo, era o dia inteiro música na nossa casa. Então, eu ficava cantando com CDs e escutando música de Deus o dia inteiro, né? Aí, a gente foi nesse lugar, eu tava no carro com o Dri e comecei a cantar junto com a música e tal, mas sem, né? Tava ali, cantando. Ele falou assim, nossa, Ana, sua voz é bonita, né? Por que você não canta, né? Daí naquela hora eu fiquei assim, meio assim, mas aquilo ficou, sabe? Depois eu saí do carro, fomos fazer o que tinha que fazer e tal. Mas ficou aquilo na minha cabeça, né? Aí eu lembro que naquela época a gente se comunicava mais por e-mail, não tinha WhatsApp, então tudo era por e-mail. Aí eu falei pra ele, eu sabe que depois que você falou isso, eu fiquei com desejo de entrar no ministério e tal. Daí ele falou assim, começa a conversar com a Vanessa, né? Na época ela nem era minha discipuladora, né? Mas a gente já tinha isso, né? Aí eu comecei a conversar com ela por e-mail, aí depois eu comecei a ensaiar junto com eles, né? E eu lembro que a gente tinha um grupo de oração do Bom Jesus, que eles sempre tocavam lá, né? Aí esse dia eu estava sentadinha no meu lugar, né? E eles começaram lá a tocar. Aí ia começar o grupo e ele pegou o microfone e o Dri falou assim, e aí, Ná, vai ser hoje? Eu falei, nossa. Aí eu peguei e falei assim, né? Peguei, ai meu Deus, né? Sempre fui muito medrosa, né? E vergonhosa também. Mas aí eu levantei e fui lá, né? Só que eu não sabia o que ia ter naquele dia, né? E daí tava tendo uma adoração. Jesus entrou, aí ali eu falei para Deus, né, e para Jesus naquele momento, falei assim, Jesus, eu entrego, se é essa forma que o Senhor quer que eu te sirva, né, na igreja, eis-me aqui. E daí depois desse dia eu comecei daí no ministério, mais firme, cantando com eles, tudo, né. E nessa época eles eram, o Ministério Anjos Adoradores, eles eram da aliança ou eles eram, tipo, de alguma paróquia ou, tipo... Porque, assim, a gente sabe que onde chamava ia, Sim. Né? Mas, assim, depois já existia... começou, nessa época começou daí essa missão mesmo, né? Que a gente ia onde chamava essa missão. Mas nessa época, então, não tinha, assim, uma raiz, assim, vamos pôr. Não. Ah, tá. A gente ia, tinha o grupo fixo, né? Lá no Bom Jesus, a gente tocava na missa, depois começamos a tocar no Cruz Caiada, então começou essa missão mesmo, de ir aos lugares que nos chamavam, né? Ah, legal. E aí, então, você começa na missão, que hoje todo mundo já sabe, né? Toda a história. Que se você não conhece ainda a história e está ouvindo aqui, temos um episódio só disso, né? Temos um episódio lá onde o Adriadson conta toda a história da comunidade, onde a Vanessa conta toda a história. Essa parte aqui da Ana, eu fiquei bem feliz dela ter contado, porque eu não conhecia algumas coisas, né? E eu acho que só faltava ela falar. E só faltava ela, porque talvez. O Pedro veio, acho que o Xandão contou já, não lembro se ele acho contou que todos aqui. passaram meio por aqui. É. Mas é legal saber, né, de como começou. E quem vê de fora, por exemplo, eu e muitas pessoas, a gente pensa que ela já começou cantando, né? Falar, não, certeza. Como ela canta muito bem, acho que ela já chegou no Ministério de Música. E foi contratada para o Ministério de Música. Não, foi um caminho, eu vejo, né? Foi um caminho mesmo. E tudo eu fui aprendendo, né? Com o Adriadson, com a Vanessa. Eles sempre muito amorosos comigo, sabe? Me acolheram, porque era só a Vanessa, né? De menina na época. E eles foram me acolhendo, me ensinando e isso eu devo muito a eles, né? Essa parte de música, porque eu nunca fiz aula, nunca, né? Nunca fiz nada assim. E tudo que eu fui aprendendo foi com eles, né? Você nunca fez aula de... Nunca. Aí eu fiquei um pouco assustado. Porque é o seguinte... dom, né? Dom. É dom. Mas, tipo, eu espero que ela falasse assim, não, olha, eu fiz uns 3 anos ali de canto. Porque eu fico admirado quando a pessoa canta tão bem e, tipo, ela não fez aula. Fala, isso aí é muito dom mesmo, né? Mas, assim, o dom existe. Mas também acredito muito que teve a prática, né? Porque, assim, eu também toco bateria. Eu fiz aula um tempo e tal, beleza.
Só que, tipo assim, se você não pratica, não põe o seu instrumento, no caso da Natália, a voz, né, em prática para melhorar, né, as suas habilidades, melhorar a respiração, melhorar, sei lá, técnicas vocais de, por exemplo, fazer um vibrato, enfim, não vem ao caso aqui, né? Mas se não existe essa outra parte, o dom ele morre, infelizmente, né? Porque se você não coloca ele em prática, ele tá ali adormecido, né? E a vida espiritual também, eu acho que, né, a principal, acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Em primeiro lugar, essa vida espiritual. E essa parte prática, assim, o Adriasson, né, pra mim, ele é muito top, entende tudo de música, assim. E foi me ensinando, ele, a Vanessa, né, como já fizeram aula, eles falavam, eles iam me dando toque naquilo que precisava, né, e a gente vai aprendendo com eles, né, que já fizeram aula e que sabem, né, mais da música. Eles montaram o ministério em 2003, eu entrei em 2004 no ministério, né, acho que no meio de 2004. Comecei a namorar o Rô em outubro de 2004. Eu conheci ele no final de 2003, né? E aí a gente fez um longo caminho, né? Daí depois começamos a namorar, depois noivamos. Foram 6 anos no total, né? De namoro, noivado. E aí a gente se casou, né? A gente se casou. Hoje, esse ano, em agosto, vamos fazer 14 anos que a gente está casado. Olha só que lindo, né? 14 anos, cara. O caminho, né? E se não me engano, 14 de agosto, de outubro, né? 14 de agosto. Sim. Que é o mesmo dia do Rodrigo. É ligeiro, né? É o aniversário dele. Ele casou no mesmo dia do aniversário dele, pra não esquecer, entendeu? Duas datas marcantes ali. Cara, eu vou falar pra você que eu tentei. Eu tentei, mas eu não consegui. Então, a minha intenção era justamente essa. Eu nunca vou esquecer. Mas você casou numa data... Não, eu casei assim, a minha esposa faz aniversário no dia 13 de outubro, eu casei no dia 12. Que é sensacional, Nossa Senhora. Exatamente. Mas por não, isso é muito bom. Mas se fosse no dia 13, entendeu? Já seria seria sensacional. Não tem como esquecer, né? Não. Mas você sabe que a Natália estava falando agora aqui, e eu lembrei que o pessoal meio que comemorou o seu fim de caminho de namoro, Sim. que foi uma maratona, de namoro. né? Porque todo mundo do ministério acompanhou, né? E eu conversava com eles, não aguento mais esperar, né? E daí eu ia lá e falava, passou tipo 4 meses, eu ia lá, conversava com o meu diretor espiritual, que ele era de São Paulo na época, eu falava, então, né? Toda com aquela esperança que a gente já fosse começar o namoro, né? E ele falava, então vocês vão começar o namoro dia 12 de outubro, que foi o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E também sou muito devota dela. Eu lembro que a gente foi na missa, né? Consagramos o nosso namoro a ela. E depois a gente foi no Facina, que era ali perto, né? Comer um lanche e tal. Aí eu lembro que eu via uma vozinhas, assim, lá do fundo, e falava assim, beija. Só que eu não tava escutando, tipo assim, era bem longe, sabe, assim, uma voz. Eu falei, nossa, olhei pro Rodrigo, falei, o que será, né, esse barulho? Aí, a hora que eu olho, um monte de gente dentro de um ninho. Driatio, Vanessa, Matheus, todo mundo lá esperando, porque eles esperaram junto conosco, né? Então eles vibraram ali e ficavam, beija, beija, esperando esse momento. Mas eu vejo assim que essa espera, o quanto ela frutificou na nossa vida hoje, né? Nesses 14 anos de casado, porque a gente conversa bastante, né? Em todo esse tempo do namoro, a gente conversava bastante. Muitas coisas o Rodrigo me ajudou. Sempre fui uma pessoa muito fechada, né? Com vergonha de me expressar, de falar. E nisso ele foi me ajudando, né? Muitas barreiras foram quebrando. E ele também, eu fui muito ajudando ele e ele a mim, né? Então, acho que esse tempo de conhecimento, mesmo que foi longo, né? Mas foi muito bom e foi muito importante, que eu vejo o fruto hoje na minha vida, né? E você, jovenzinho, escutando esse áudio, achando que 3 meses de caminho de namoro é muito tempo, já querendo dar uma burlada, que eu sei que tem gente que quer dar uma burlada no negócio. Então, repense, porque faz muito bem, conversa, conhece muita pessoa. E eu tava pensando que para alguém que é tímida,
por exemplo, do jeito que a Ana é, quão sensacional é você ter o fim do caminho de namoro com uma plateia. É muito bom. É muito bom, né? Eu imagino que ela ficou na cor do ketchup do lanche do Facina. Porque... E eu vejo assim, né, eu tinha essa obediência, né, com o meu diretor, porque eu ficava naquilo na minha cabeça. Se eu desobedecer, começar a namorar ou beijar, né, eu falava, não, eu tô indo contra a voz de Deus para mim. Então eu sempre buscava essa obediência a ele, né, que no momento ele era a voz de Deus. Então, vendo assim a vida de Santa Faustina, essa obediência, né, que gerou a graça na minha vida também, né? Com certeza, é o que a gente falou, né? Já era ali Santa Faustina, fazendo essa obediência que gera graça e gerou uma família linda construída dentro da comunidade. Então, com certeza, a obediência ela nunca vai fazer nada ruim na sua vida que não seja gerar a graça que tem que ser gerada, né? Não, eu acho assim, né, partilhando pelo que você comentou e que eu vejo, né, o quão essa espera, né, e essa graça que gerou, né, reflete no casamento seus, né, na amizade que vocês têm um com o outro. Quando a gente jogava basquete lá, né, as brincadeiras de um com o outro, era muito legal. No jogo do basquete não tinha amizade, não. Então, ali exatamente. era rivalidade acirrada e pessoas quebrando o braço. Dando cotovelada. Tempos bons, viu? Era legal. Mas isso dá pra ver, né? É assim, algo concreto que a gente consegue, tangível, né? Que a gente consegue olhar e ver e falar assim, nossa, é um pouco diferente do casal normal que a gente conhece, né? Até mesmo aqui na nossa comunidade, né? Assim, a gente, não sei se por a gente conhecer a história, né? A gente já tem esse olhar um pouco diferente, né? Mas é muito legal de ver. E, eu tento, né, na minha realidade, né, trazer um pouco disso. Porque, assim, eu vejo assim, cada um tem os seus pontos fortes, né? Cada pessoa, cada casal tem os seus pontos fortes. E eu tento, assim, trazer um pouquinho de cada, né? Pra gente melhorar. Acho que todo mundo tem que ser assim. Sim. Né? Como a gente falou, né? O Santos, assim, a gente admira, né? Olha para a vida dele e tenta trazer algo que você acha importante, né? Que foi na vida dele para a sua. Né? E aqui na comunidade a gente tem muitos exemplos, né? Sim. E, assim, de vocês falando aqui, né? Eu trago isso, né? Essa questão dessa amizade que vocês criaram entre vocês dois. Porque é muito bonito de se ver, né? Que a gente não é em todo o casal que a gente consegue ver, principalmente se a gente for para fora da comunidade, é raríssimo, né? Sim, e eu lembro que no namoro a gente já juntava o nosso dinheiro e as pessoas achavam isso um absurdo, né? Tipo, não são casados e como estão juntando dinheiro. Então a gente já juntava o nosso dinheiro numa mesma conta. Eu ajudava muito ele a pagar as contas. Na época eu ganhava um pouco mais que ele. E a gente foi ali construindo e a gente já tinha o desejo, né, de comprar um apartamento, alguma coisa, que também foi uma dificuldade, foi muito difícil para a gente conseguir casar. Mas as pessoas achavam, né, nossa, que absurdo, né? E num mundo hoje que cada um tem o seu dinheiro, né? E até pessoas que já são casadas, eles dividem, né? Não, essa conta é minha, essa conta é sua. E nós não, desde o namoro, né? Vendo também a vida do Dri e da Van como um exemplo, né? Que foram os primeiros que casaram, né? Eles deram o pontapé inicial, né? Na nossa vida também, assim, né? Na nossa amizade. E a gente foi seguindo, né? Também os exemplos. E construindo isso, né, juntos, né? Mas é algo mesmo que a gente tem essa graça de acompanhar, como a Ana falou. Não, o mundo hoje, se você falar que você namorando já juntava o dinheiro, é uma loucura. O mundo não entende isso. Fale então que você vive a castidade. Exatamente. Sim. Eu esperei 10 meses pra beijar. Não. Sim, Não, e nós isso é vivemos, maluco. né, com a graça de Deus, eu e o Rodrigo vivemos 6 anos, né, na castidade e pudemos, sim, viver essa graça no nosso matrimônio também. Então, eu vejo como uma graça. Deus, eu falo, Deus fez muita bênção na minha vida. Hoje, o Rodrigo, para mim, assim, nossa, foi um grande presente de Deus para mim. Hoje só colhe, né? Sim. O que você plantou, que foi... Porque, falando sério, né? Não é uma coisa fácil de se viver. Nada, né? Não, nada. Então, assim, são sementes que você plantou, né? E agora você
tá recolhendo os frutos, né? A gente sempre viveu situações difíceis, né? Assim, nesse tempo foram muitas esperas, né? Depois que a gente casou, depois de 3 anos, pedindo muito a Deus a graça, né, da maternidade, também foi algo que foi muito rezado, foi muito pedido, né? As outras meninas já tendo filhos e eu ainda não, mas eu via que naquele momento, né, estava se nascendo a comunidade, né? Então eu via que naquele momento a comunidade precisava de mim e do Rô. Né, ali na música, né, a gente ficou nós dois ali, né, muitas vigílias, muitos momentos era eu e ele ali tocando com o Dri, né, então eu vi que Deus queria nós ali, mas eu sentia assim no meu coração que eu iria ser mãe, né, essa confiança, né, eu sempre falava, ai Jesus, eu confio em ti, apesar, lógico, tinha dias que batia aquela, né, ai será que, Senhor, não, mas dentro do meu coração eu senti que eu ia ser mãe. E pela graça, né, e pela intercessão também de outra santa, que é a Santa Giana, que eu tenho devoção também, eu recebi essa graça. E eu descobri que eu estava grávida na festa da misericórdia, né, então, da Maria Júlia. Então, com a graça de Deus veio a Maria Júlia depois de 3 anos de casado, né, 3 anos de espera, na verdade, porque eu fiquei 1 ano casada e depois a gente começou a tentar. Então, foram 3 anos de espera. Então, na minha vida foram muitas esperas, né? Que até o meu lema de consagração é entregue seu caminho ao Senhor, né? Confia nele, ou espera nele, e ele agirá na minha vida, né? E ele agiu na minha vida e ele age até hoje, né? É esse meu lema na comunidade. E como a gente fica feliz, né? Porque assim, lógico que a gente fica feliz por toda mulher que engravida, né? É uma mãe, vai gerar uma vida, é sensacional. A mulher, ela até se transforma em outra mulher, né? Mas Tem 2 nascimentos, o pessoal fala, né? Quando nasce a criança e uma mãe, né? Total. E quando eu cheguei na comunidade, a Maju já era uma pequenininha, né? Uma pequenininha. E então eu não fiquei sabendo da Maju, mas da Maria Helena sim. Então a gente ficou muito feliz quando ele falou. Ele falou, Aná, vai ter a Maria Helena. Eu falei, nossa, que sensacional, cara. Sabe, isso que é lindo também na nossa comunidade. É olhar pela vida do outro com aquele carinho de falar, nossa, que bom que isso aconteceu na vida dela, né? Todo mundo rezando. É maravilhoso. Sim, e depois, né, aí veio a Maju, e depois, assim, de um tempo, em 2019, o Rô perdeu o emprego, né? Foi mais uma aprovação na nossa vida, que ele foi mandado embora, e a gente viveu esse momento, assim, bem difícil na nossa vida, né? Que a situação financeira não é fácil, né? Então, assim, eu lembro que ele chegou em casa e falou, não, fui mandado embora, né? Eu falei, nossa, é nessa hora que a gente tem que ainda mais olhar para Deus e falar, Deus, é com o Senhor, né? Minha vida está nas suas mãos, a nossa vida, a nossa família está em suas mãos. E agora, o que a gente vai fazer? Né? Então a gente reduziu, né, tudo que a gente tinha na época, porque, né, a gente viu que não ia conseguir pagar, mas o Rodrigo, ele não parou um dia na minha casa, todos os dias ele saía atrás de emprego. Foram 2 semanas que ele se arrumava, saía para arrumar um emprego e ele conseguiu depois de 2 semanas. Só que para ganhar metade do que ele ganhava. Então a nossa vida estava de uma forma, depois a gente teve que reduzir, né, na metade. Mas a gente aprendeu com isso, né? Porque a gente precisou, né, da ajuda da família, né? A família do Rodrigo nos ajudou. E não é fácil para você que não é, assim, eu sou da família, mas não é minha mãe. Eu sou da família, mas não é meu irmão, minha cunhada, né, assim, por parte do Rô, né? Então, assim, chega até a ser um pouco humilhante pra gente, né? Então, no começo, para aceitar, eu lembro que quando uma cunhada minha mandou mensagem, você tá precisando, né, de dinheiro e tal, e ela me deu, nossa, eu peguei, eu lembro que eu vi a mensagem, eu comecei a chorar, assim, muito, falar, ai meu Deus, o que o Senhor quer, né, de nós nesse momento que a gente está vivendo, né? Mas ali, meu orgulho, a minha vaidade, tudo aquilo, eu falei, não, Senhor, amém. É que eu preciso agora, eu estou precisando, então eu vou ter que aceitar, né? Eu preciso, e a gente tem uma família,
E eu não posso ser orgulhosa nesse momento, né? Então eu aceitei, a gente aceitou e fomos vivendo aquilo que o Senhor foi nos dando cada dia. E eu lembro que Deus sempre providenciava o necessário naquele dia. E naquele dia, isso foi se passando, e eu pedindo sim para Deus. Mas nós vivemos um tempo assim muito bom na nossa casa, na nossa família, onde nós ainda rezamos mais, pedimos mais a Deus, se entregamos mais a Deus, né? Como família, como casal. Muitas madrugadas rezando o rosário juntos, né? Depois veio a pandemia, né? Em 2020, 2021 veio a pandemia. E a gente pôde viver. Eu falei assim, não faltou nada para minha família, né? A gente continuou vivendo, graças a Deus, né? O Mateus, né? Com a graça de Deus nos ajudou, o Mateus, a Paula, né? Foram pessoas que nos ajudaram muito também na época. E ele até fala, na época que eu precisei, vocês me ajudaram. E hoje eu estou ajudando vocês. Então, eu acho que na vida é isso. Um dia eu vou precisar, um dia você vai precisar, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, a nossa confiança, eu vejo que, né, como Santa Faustina, né, a nossa confiança, primeiro, tem que estar em Deus. O nosso abandono, a nossa vida, fazer a vontade de Deus, mesmo que doa, mesmo que não seja fácil, mas essa confiança, né, que Deus vai prover na minha vida. Eu vejo que na minha infância, com a minha mãe, tudo, já foi assim, né? A gente passou, assim, dificuldades e ela falava, Deus vai prover. E vinha aquela doação, algo que vinha naquele momento. Então, como Deus cuida da gente se a gente confiar? Ele só pede isso, a confiança. É fácil? Não é. Porque quando você está vivendo numa dificuldade com família, né, quando você tem um filho, não é fácil. Mas com a graça de Deus a gente viveu, passou, né, por isso. Depois recebeu uma proposta, depois desses 2 anos, 3 anos, vivendo assim, no pouco. Graças a Deus ele conseguiu uma outra proposta, mas a única coisa que eu sempre pedi a Deus, falei, Deus, quando nós tivermos um pouco mais, que eu possa ajudar alguém e que também eu não esqueça desse momento que eu vivi, né? E que isso sempre fique, que a gente saiba viver no pouco e saiba viver no muito, mas com o centro que é Jesus. Em primeiro lugar, Deus, né? Então, aí ele arrumou outro serviço, graças a Deus, né? Até a Carol, que foi uma que ajudou ele, começou lá na Seva, depois foi um outro serviço, até que hoje, graças a Deus, depois de um tempo, ele começou a trabalhar com o irmão dele, e a nossa vida, graças a Deus, financeiramente melhorou muito, né? E eu posso ver o agir de Deus mesmo, né? Financeiramente, né? Sou muito agradecida a Deus, tudo que a gente tem construído, e faltava mais alguém na nossa vida, né? A gente sempre pedia a graça de ter mais uma filha, né? Eu, nesse tempo, né? Todo esse tempo, eu tive mais 3 gestações e que eu perdi, né? Quando a Maju tinha 1 ano e meio, eu me engravidei, era gêmeos, eu perdi com 8 semanas, foi muito difícil, né? Acabei perdendo. Depois, quando a gente fez 10 anos de casado, estava na pandemia, aí a gente fez 10 anos, eu lembro que a Maju fez um desenho para mim, né? E ele sempre tem um costume de aniversário, Dia das Mães, trazer café da manhã, né? Faz um pãozinho, uma bandejinha e leva pra mim, ou pro Rô, pra Maju. E nesse dia ela fez um desenho, né? E ela fez um desenho, ela fez a nossa família e fez um bebezinho bem lá em cima, com uma cruzinha, só que roxo, sabe? Só que eu já estava grávida e não sabia ainda. Mas depois aí eu descobri que eu estava grávida. E acabei contando para ela, né, na época, que ela ia ter um irmãozinho, tudo. Só que daí, mais uma vez, eu acabei perdendo, né? Depois eu entendi aquele desenho, né? E só que ela, né, como criança, foi, assim, uma cena muito difícil de eu ver, porque eles foram me buscar, lembro, no hospital, né? Porque ali no hospital você é mais uma só que tá perdendo, né? E ali eu escutava, né? Umas que estavam tendo nenê, outras que estavam perdendo. E eu lembro que até a hora que eu estava na sala de espera, o médico falou assim, hoje já apareceu de tudo aqui, né? Que era uma médica, acho que residente, que estava ali.
Falou assim, já apareceu de tudo, perda, não sei o quê. Então, assim, você vê que você é só mais uma pessoa ali, né? Então, eu fiquei ali e falei, ai, Jesus, mas tá tudo entregue nas suas mãos, né? Agora me ajuda com a minha filha, né? E o Rodrigo queria muito também esse filho, né? Aí eu lembro que eu saí de lá, aí eu falei, Maju, infelizmente o bebezinho, né, faleceu, voltou lá com Jesus. E ela pegou assim, abaixou, começou a chorar desesperadamente, né? Por quê? Por quê? Então foi uma cena assim que marcou muito, sabe, a minha vida, que eu fiquei com aquilo, sabe, no meu coração. O Rodrigo, eu lembro que ele ficou deitado aquele dia. Então, e eu tive que naquele momento ser a forte, assim, né? Dentro de mim, ser essa mãe mesmo, que a gente geralmente a mãe é, é essa fortaleza, eu acho. Mas que lógico que por dentro a gente fica, a gente pede a Deus, assim como Nossa Senhora, me ajude a sofrer, né? Esses momentos. Aí eu lembro que eu falei pra ela, não, e aí conversando com ela, isso foi passando. E até no coração dela até acabou um pouco assim, não que não queria mais, mas ela chegou a me questionar, por que que Deus leva todos os meus irmãos, né? Ela já sabia da outra perda. E aquilo ficou. E aí foi se passando o tempo, aí em 2000, acho que em 22, em 2022 a gente começou a ter as missas de quarta, né, aqui no Divino. E eu com o Rô meio que assumimos essas missas, porque o Drico, a Van, tava fazendo a psicanálise, né? E não era toda quarta que eles podiam. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora, né? Essas missas são, né, bem... Tem oração, tudo. Eu falei, ai Senhor, e alguns não podiam vir e tal. E eu falei, não, Rô, vamos. Então a gente vinha, pegava uma ajuda da escola, vinha na missa. E começamos, né? Essas missas foram, assim... Foram muito abençoadas, foi uma graça a nossa comunidade viver essas missas, né? E aí a gente começou a vir na missa, e daí eu descobri mais uma vez que estava grávida, né? Aí, lembro que no aniversário do Dri, eu estava perdendo, tinha os casamentos, teve alguns casamentos, eu lembro que acho que foi da Isa, primeiro foi da Kelly, né? Foi nessa época que eu engravidei, em abril. E eu já estava grávida, não sabia, no casamento da Kelly. E depois eu estava perdendo. E logo era o casamento da Isa. E eu perdi no dia do aniversário do Dri. Eu lembro que eu saí do aniversário do Dri. Ainda estava grávida, né? Saí do aniversário do Dri. E a minha sogra falou assim, ai, não, vamos lá para ver o penteado. Que ela ia fazer o penteado para mim no casamento. E a gente foi lá fazer o teste e tal. Só que a hora que eu fui para minha casa... primeiro fui em casa tomar banho, daí eu já comecei a sangrar e tal. Aí eu falei, nossa, e agora eu tenho que ir lá na minha sogra, né? Pra fazer o cabelo. Aí fui, mas dentro de mim, assim, Senhor, o Senhor sabe, mais uma vez. Mas nós não tinha contado, né, pra Maria. E aí fomos embora, eu fui lá, tudo, vivemos o casamento e fui na missa, mesmo assim, né, ali. E Deus preparou. Um dia que a gente estava nessa missa e foi só eu e o Dri. As outras pessoas não podiam. E aquele dia o Dri foi. E foi a primeira vez que o padre tinha pedido para cada um rezar, sabe? Assim, pôr as mãos nas pessoas. E nesse dia ele pediu. E o Dri estava do meu lado. E eu já tinha ido há umas semanas atrás na casa deles para contar, né? Para eles dessa outra gravidez, da perca. E ele, no dia, ele falou assim pra mim, nesse dia que eu fui na casa dele, ele falou, será que ainda não tem algo que precisa ser curado, né, no seu coração, alguma coisa? Eu falei, nossa, não sei, né, eu acho que não, eu acho que tá tudo em paz, mas não sei. Só que aquilo, eu saí da casa deles com aquele incômodo, daí eu lembro que eu cheguei em casa e falei, Rô, eu vou pedir pro pai José Maria rezar pra mim. Eu vou na próxima missa e vou pedir para ele impor as mãos em mim, não sei o quê. Isso, né, semanas atrás. Aí chegamos, eu lembro que chegamos na quarta-feira lá na missa, ele fez esse momento. E quem que tava? O Adriato. Aí o Adriato rezou por mim, né, era mais próximo, e ele rezou. E eu falo que foi, assim, uma oração que eu, assim, nunca tinha recebido, assim, foi uma oração muito profunda. E ele falava assim, Deus, você não tem noção, Deus ama muito você. Não sou eu. Eu, como seu irmão, quero falar isso pra você porque eu sei que Deus te ama. Mas Deus tá falando aqui agora pra mim que Deus te ama muito. Deus te ama muito.
E ele começou a rezar por mim. E eu senti, sabe, essa força do meu fundador e do carisma, né? No meu carisma, sendo curada naquele momento. Eu saí dali, gente, restaurada. Eu ainda estava perdendo o nenê, né? Aí eu entrei no carro e falei, Rodrigo, eu tenho certeza que nós vamos ter o nosso filho. Nós vamos ter mais um filho, porque Deus vai dar essa graça. Eu tenho certeza que eu fui curada essa noite. E ali a gente foi embora. Aí eu lembro que a gente veio limpar no outro dia. E o padre também proclamou lá, depois uns dias, ele proclamou que teria uma pessoa que já estava grávida e tinha uma pessoa que ia estar com os filhos nos braços no próximo ano. E eu falei, sou eu. Que vou estar. Aí eu lembro que fomos embora, tudo. Aí a gente veio limpar um dia à tarde aqui a comunidade, o Rô conseguiu sair um pouquinho, a gente veio, limpou. E eu sou muito atenta aos detalhes na minha vida, sabe? Deus fala muito, assim, através dos detalhes. E eu lembro que eu fui embora e a gente parou num semáforo aqui perto e tinha uns rapazes em cima, assim, arrumando o lustre lá, o poste, na verdade, né? O pessoal da CPFL, eles estavam conversando. E eles começaram a falar Reis 4 e não sei o quê, e meio que pregando assim um com o outro. E eu falei, Reis 4? O que será, né, que tem Reis 4? Aí eu cheguei na minha casa, peguei a Bíblia e fui ler. E lá conta a passagem da passagem de Eliseu. Aí eu fui ler a passagem, né? E falava assim, Eliseu, ele sempre estava viajando, pregando a palavra, e ele parava na casa dessa moça, que acolhia ele, e ela fez até um quartinho para ele lá em cima, onde ele se hospedava lá enquanto ele estava naquela cidade. E ela sempre foi muito solícita com ele, né? Essa mulher. Aí ele quis um dia fazer algo por ela. Ele falou, o que eu posso fazer por ela? Aí uma pessoa falou assim, que ela não tinha filhos, né? Daí ele falou para ela que ela, daqui 1 ano, teria filhos. Então, daí eu me remeti lá no que o padre tinha falado. Eu falei, nossa, eu tenho certeza que foi mais uma resposta, né? Então, saí com aquilo e depois de 1 mês, eu descobri que estava grávida de novo. Mas é aquele medo novamente, né? Que veio da perda, né? Então, eu fui fazer o exame. Eu lembro que fiz o de farmácia. Na hora já deu. E coisa que às vezes ficava fraquinho, na hora já deu. Falei, nossa. Falei, Rodrigo. O Rodrigo falou assim, não, faz agora, né? Era uma sexta-feira. Eu falei, ai, meu Deus, agora, faz agora. Era cedo, assim. Fui, fiz e deu. Falei, Rodrigo, positivo. Isso depois de 1 mês que eu tinha perdido, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, vamos lá fazer o de sangue. Corremos fazer o de sangue. E o meu medo era a quantidade de HCG, né? Que é o hormônio da gravidez, porque sempre dava baixo, nas minhas outras percas dava baixo e eu perdia. Daí eu fiquei com esse medo, mas entregando para Deus. Mas falei, não, Deus falou tudo, né, comigo, foi tudo confirmação. E daí eu lembro que, 7 horas sai, né? Não, foi sair 00:01 o resultado. E eu entrando toda hora pra testar. Aí eu entrando toda hora, eu falei, nossa. Aí a hora que eu vi 3.000, eu falei assim, não, realmente a graça de Deus chegou, né? Chegou na nossa vida. E 3.000 é um valor alto? É um valor alto. Aí constatou, né, realmente que eu estava grávida, só que para você ouvir o coração, você tem que esperar, né? Tudo você tem que esperar na gestação. Então eu esperei por 2 meses. A gente decidiu não contar para ninguém, porque, né, por toda a perca que a gente teve, e também pela minha filha mais nova, né, porque não sei como ia ser a reação dela, então a gente esperou, né, um pouco. E fomos vivendo essa espera, né? Conversei com o Drico, com a Van, e juntos a gente foi rezando, fomos pedindo para Deus que essa vida ficasse realmente conosco.
E realmente ela ficou, e hoje ela está com 1 ano e 3 meses, né? A Maria Helena, eu falo que ela é uma alegria, ela sorri, ela é muito feliz, né? Então eu vejo que diante de tanto sofrimento e tanto, né, tanto choro, que a gente chora muitas vezes escondido, né, das perdas, porque a gente tenta ser forte ali no momento, mas Deus mostrou essa alegria e essa esperança, né? Que veio essa vida, né? Deus confiou mais essa vida a nós, né? Então, hoje ela está com 1 ano e 3 meses e, nossa, é uma bênção na nossa vida, né? É mais uma graça que a gente recebeu, né? E o parto dela não foi fácil, né? Vocês conhecem um pouco a história, alguns já conhecem, né? Foi um parto bem complicado, que quase também eu perdi minha vida. Mas pela intercessão dos meus fundadores, graças a Deus eu estou aqui, porque eu sei que Deus ainda tem mais para minha família, e Ele quer que a minha família sirva a Ele, né? E a gente anuncie mesmo essas maravilhas. Tenho vergonha de falar da minha vida, tenho vergonha às vezes de me expressar, mas eu não tenho vergonha de anunciar aquilo que Deus fez e Deus faz na nossa vida, né? Eu acho que a nossa missão nessa terra, enquanto eu estiver aqui, Deus quer essa missão nossa, né? Anunciar essa maravilha que é viver em Deus. Tem as provações? Tem. Tem as dificuldades? Tem. Mas se você tem Deus, se você tem uma comunidade hoje, né? Que graças a Deus a gente tem uma comunidade enorme, você pode contar com essas pessoas e você pode continuar nesse caminho de Deus e anunciar o que Ele faz para nós, para que outras almas se acheguem a Ele. Porque é isso que Deus quer, né? Que outras almas conheçam a graça de Deus, né? Para que a gente faça a vontade dEle. A vontade dEle é a perfeita. Mesmo que no momento para nós, espera um pouco, né? Às vezes Deus vai falar, espera um pouco. Às vezes, não é esse momento ainda. Mas gera graça na nossa vida viver tudo isso, né? Eu vejo o quanto gera a graça e o quanto eu sou amada e quanto a minha família é amada e quanto essa comunidade é amada, né? Por tudo que a gente tem vivido aqui, vivenciado, tantos milagres, tantas graças através da oração dos nossos irmãos, e a gente sabe que a gente pode contar, né? A gente tem a nossa família de sangue, que a gente também pode contar, mas temos uma família muito grande aqui, que nós podemos contar com todo mundo, né? Amém. Sem palavras agora, né? Depois dessa testemunho / pregação, não tem nem o que falar, né? Mas vamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Espero que vocês que estejam ouvindo, né, tenham a mesma experiência que nós que estamos fazendo tivemos, porque foi um testemunho muito forte, muito lindo, né, de uma história verdadeira, uma história de fé, de provação. Que a gente ainda não tinha escutado da boca da personagem principal ainda, né? E que é ainda mais lindo quando ela conta, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Agradeço a quem está escutando. Agradeço imensamente a Natália, que veio aqui, deu seu sim, que com toda coragem veio e deu seu testemunho. Agradeço ao meu irmão Rafa, que participou do episódio, ao pessoal da edição. E espero que vocês aproveitem muito. É isso aí. E com tudo que a gente falou, né, eu lembro uma frase que a Vanessa Napp sempre coloca, né, que a gente não pode ter vergonha de falar as coisas, né, porque muitas vezes a gente se omitindo, né, de não trazer isso, a gente pode estar perdendo alguém, né, pela nossa mesquinhez, né, porque assim, não quero fazer isso porque eu tenho vergonha. Lógico, todo mundo tem vergonha, faz parte do nosso ser, do nosso humano, né? Mas a gente tem que enfrentar isso para que a gente possa, de alguma forma, atingir, né, quem está ali por vir. O Dri também fala uma frase que me marcou bastante uma vez, que os grupos jovens têm que estar sempre tem que sempre que acontecer, porque às vezes é naquele momento que alguém vai estar passando ali e vai estar, de repente, Deus me livre, né, mas querendo se matar, por exemplo, e escuta alguém falar alguma coisa e fala assim, nossa, deixa eu ver, o que é isso? Por que eu vi isso aqui? Deixa eu ver o que está acontecendo. Então, assim, a gente... eu falei isso para mostrar que a gente não pode se omitir nas coisas, né? A gente falou muito hoje de dar o sim, né?
Então, eu acho que a gente tem que, por mais que o inimigo vá contra, vai fazer de tudo, principalmente quando for algo assim, que vai fazer alguma coisa na vida de alguém, ele vai fazer de tudo o possível para conseguir, mas a gente tem que lembrar que a gente está do lado vencedor. Então, por mais que ele tente, ele nunca vai conseguir vencer a graça de Deus. Então, a gente tem que sim ir contra esse instinto nosso de não, e acho que a Natália trouxe isso muito bem, né? Colocou muito bem, contando um pouquinho da história dela, né? Tem infinitas outras histórias que ela poderia ter contado, né? Mas eu acho que encaixou perfeitamente aqui, né, no nosso contexto hoje. Agradeço também, pelo seu sim, primeiramente, né? Por essa pessoa maravilhosa que você é, pela família que você e o Rô, que é outra pessoa também que é muito exemplo para nós, que quando veio aqui também deixou a gente meio assim, sem palavras, né? Mas agradeço, né, mais uma vez aí por vocês, pela família, e que Deus continue abençoando sempre, né? Trazendo essa luz e fortalecendo, né? Que acho que é o mais importante. Cair, a gente pode dar uma tropeçada, cair, mas a gente tem que sempre lembrar que Deus está sempre com a mão estendida para nos levantar, né? Então, Will, também muito obrigado. Saudades do meu mozão que não veio hoje, que faz uma semana que eu não vejo ela. Carol, não tá aqui. E até a próxima, gente. Também queria agradecer, né, o convite de estar aqui com vocês. Obrigado, né, por vocês terem me chamado. A princípio, a gente realmente quer falar não. Mas eis-nos aqui, né? A Vanessa dá esse testemunho que ela sempre, que Deus... onde chamar ela vai, né? Que ela não vai falar não. Então ela também é um exemplo para mim. Então eu falei, eis-me aqui, né? Falei para ela que estaria vindo aqui. Ela, né? No momento não vai, tá rezando por mim. Então agradeço pelos meus fundadores, agradeço o meu esposo, a minha família e vocês que puderam estar escutando um pouquinho da minha história. E agradeço, né, a Deus pela minha vida, por poder estar aqui partilhando um pouquinho com vocês. Tchau, tchau. Valeu.